Sejam muito bem-vindos a mais um debate no Café Palestra Bar. E aqui nesse momento com um time fera, mais uma vez, a turma composta com 4 pessoas para trazer a contribuição para nós hoje sobre Lei do Bem. E quero agradecer vocês que estão ao vivo, nos acompanhando desde quinta. Obrigada pela audiência, pessoal. E esses vídeos ficam gravados e ficam aí no canal para que vocês tenham a referência de conteúdo contínua. Convidem os seus amigos, tenham esses conteúdos, assine o canal, ative o sininho. Sempre que tem conteúdo novo, você vai receber a notificação. Isso fica ótimo, porque se você tem interesse pelo assunto, você já é informado no ato. Eu quero agradecer a presença desses feras aqui na nossa mesa hoje, no nosso debate. Rafael Fofonca. Olá, Ju, tudo bem? Rafael é colaborador, sócio do Grupo Estúdio, já está conosco há mais de 10 anos. Obrigada pela presença. Temos o Nelsis Monteiro, sócio, diretor do Grupo Estúdio, conselheiro do grupo também, na área, hoje no agro, mas já transitou por diversas áreas do grupo. Marcelo Kaiber, advogado de excelência, já esteve conosco no time diretamente, hoje atua indiretamente, mas segue conosco em diversos jobs. Temos também a Thaís Schneider. A Thaís também é uma colaboradora que está conosco há mais de 10 anos, né, Thaís? Também executando atividades aí no âmbito tributário. E todos eles vão trazer as suas contribuições de rotina, de dia a dia, de atendimento aos clientes, a forma como esses questionamentos vêm de uma forma, às vezes, fáceis, às vezes não muito fáceis, né? E a gente precisa esclarecer um pouquinho aqui, de início, o que é a Lei do Bem, né? A gente tem aí a questão da Lei do Bem, uma impressão de que esse assunto é um assunto para empresas muito grandes. E eu acho que esse critério se confunde um pouquinho com as exigências que se dá para ter acesso à Lei do Bem. Estou certa? Tá certo, Rafael, Ju. pode comentar para nós um pouquinho? Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Colegas. Falar um pouquinho, então, de Lei do Bem, né? Lei de Incentivo à Inovação Tecnológica. Hoje, como você falou, a parte tributária é complexa no Brasil. Todos os dias surgem normas novas. Essa semana mesmo saiu 2 projetos de lei novos, 2 MPs novas. E tá em mudanças, segue em mudanças constantes. A Lei do Bem, ela é uma legislação antiga, ela é desde 2006. E qual que foi o intuito do governo de criar a Lei do Bem? Fomentar as empresas a investirem em inovação, em tecnologia, saírem da inércia, buscarem coisas novas. Porque elas buscando coisas novas, investindo em tecnologia, elas se tornam mais competitivas e melhoram, consequentemente, a qualidade dos seus produtos. Então, foi um meio do governo fomentar que as empresas invistam em tecnologia e também obtenham benefício fiscal. Então, é o governo contribuindo parcialmente com esse dispêndio que as empresas estão buscando inovar. E aqui é muito importante a gente falar, tá, mas qual que é o público-alvo da Lei do Bem? Primeiro de tudo, serve somente para empresas que estão no lucro real. Então, empresas do lucro presumido, simples nacional, elas hoje não participam desse benefício, né? A empresa ela tem que ter lucro. Então, eu não posso utilizar o benefício para aumentar o meu prejuízo. Também eu não posso ter débitos junto à Receita Federal e eu tenho que investir em inovação. Então, se eu sigo todos esses critérios, eu estou apto a me aproveitar do benefício, né? E fica uma pergunta que às vezes fica meio intangível assim para nós, mas o que é considerado inovação? Então, eu vou para a lei direta. Inovação é a concepção de um novo produto ou processo de fabricação ou agregação de novas funcionalidades a um produto ou um processo que eu já tenho, que vai me resultar em melhorias no meu produto e a qualidade do meu produto. Então, isso é inovação. Tá? Então, quando uma empresa vai buscar o benefício da inovação, não é simplesmente eu tenho um software velho, eu troco por um novo, melhoro o meu processo. Não, eu tenho que inovar. Eu tenho que criar algo novo que não existe, eu tenho que ter barreiras e desafios hoje que são para mim superáveis. Né? Se eu vou montar um projeto de um produto novo, mas eu já sei a resposta de como que eu vou fazê-lo, não é inovação, porque eu não estou pesquisando, não estou fazendo nada novo. Então, esse é um dos principais critérios também para mim classificar a Lei do Bem. O risco de dar errado. Né? É isso que eu ia citar, né, Fofonga? Então tem que ter a chance de dar errado, né? Exatamente. Enquanto está em fase de teste, que pode dar certo e errado,
o governo é teu sócio, ele entra no risco contigo. Então, é uma coisa legal. E só que uma coisa que é legal também de comentar é que às vezes nós vamos em algumas empresas e elas têm projetos de lei do bem, só que elas não sabem que é lei do bem. Elas investem em tecnologia, né? Elas investem muito em tecnologia E não se aproveitam do benefício? e na verdade, não se aproveitam e nem sabem que estão investindo num benefício. Então, o que ela acontece? Vou contar um caso que eu até comentei agora no painel anterior. Nós somos uma empresa lá de usina de álcool. O que ela faz? Ela planta cana-de-açúcar e aí a cana-de-açúcar, algumas nascem tortas. E é válido para eles criaram um drone do zero, aonde esse drone ia lá, tirava o que estava nascendo errado e plantava de novo. Porque não podia ter nada sem plantar que tenha nascido certo. Então, isso, olha a inovação, só que daí a gente fica pensando, não, mas é um drone já existe. Não, existe o drone normal que tu compra no mercado. Mas o drone que vai lá, tira, é uma inovação que poderia dar errado, porque daqui a pouco, quando ele vai cortar ali, daqui a pouco podia dar alguma coisa errada e não funcionar aquilo. Existe a tentativa, o erro e o acerto, o caminho. Então, isso foi algo que a gente conseguiu fazer um projeto, colocou dentro ali do bem e a empresa usufruiu. E essa empresa mesmo, ela tinha muitos investimentos em lei do bem, só que para eles era tão banal tudo isso, que eles achavam que fazia parte do processo deles. E pelo contrário, era uma inovação que eles poderiam ter muito benefício disso. E Nelson, é possível a empresa estar nesse processo, né, acontecer dela tá fazendo algo do tipo sem saber, e a gente ir lá e identificar e retomar, começar de novo, a partir dali, do processo já andado, a gente usar o benefício? É possível? Sim. Nós temos que cuidar, porque o que acontece? Para participar da lei do bem, tu tem que ter um centro de custo bem específico. Se está muito bagunçado, daí de vez em quando a gente tem que dar um passo atrás, organizar, e aí a partir daí ela usufrui. Eu também não posso voltar aos últimos 5 anos, ano a ano. Então tem essas questões. Os critérios para poder usufruir. Uhum. Mas só complementando o que nós estamos abordando, mas qual que é o benefício? Né? A gente está falando que existe um benefício, mas não falou em valores. O benefício hoje ele vai de 20% a 34% do valor que tu investe no teu projeto. Então, se tu investir R$1 milhão num projeto de inovação para fazer um produto novo, R$200 mil tu ganha de dedução de imposto a pagar. Então, é uma forma que o governo compartilha o risco contigo. Pô, se a gente fala tanto que a carga tributária do Brasil é pesada, mas também eu tenho vários benefícios fiscais que eu não me aproveito. Então, esse é um deles, utilizar o benefício da inovação. Outro ponto, aquisição de máquinas. Eu tenho redução de 50% no IPI na aquisição de máquinas, é mais uma redução de custo. Depreciação acelerada sobre as máquinas do meu projeto. Ao invés de eu aproveitar esse benefício em 10 anos, eu aproveito no ano que eu comprei. Então, ou seja, é um benefício que traz muito fluxo de caixa para as empresas e que elas acabam deixando de apropriar. Então, e outra coisa que é legal de citar é o seguinte, em torno de 3%, 3 mil empresas que se utilizam da lei do bem, ou seja, as maiores. E aí, muitas vezes, o menor, que tem aquela margem mais apertada, ainda deixa de utilizar do benefício desses, ficando mais longe ainda das empresas maiores, né? Porque se a empresa maior já está se utilizando desse benefício e a menor não se utiliza, é mais um ponto negativo que ela vai ter que apertar em outro lugar para conseguir fazer o produto dela. Então, por isso a importância das empresas de médio e grande porte também estarem na lei do bem. Obviamente que uma empresa do simples ela não pode, a empresa do presumido não pode, mas a empresa do real, por exemplo, que está tendo lucro, ela já pode, desde que ela esteja fazendo inovação. E Ju, conversando com os empresários, eles não aproveitam a lei do bem por desconhecimento. Não é por medo, não é por fazer alguma coisa errada ou algo do tipo, ter medo da receita, que nem tem muitos empresários. Mas é por não conhecer a lei. Teve clientes que eu fiz reunião essa semana, que quando eu fui falar de lei do bem, eles falaram, eu não conhecia, mas quando tu marcou a reunião comigo, eu fui pesquisar para ver o que era. E tu começa a conversar com eles e verifica que eles têm um centro de P&D,
tem um centro de engenharia que eles investem muito dinheiro nisso, mas deixam dinheiro na mesa, no mínimo 20% do que eles investem nos projetos. Né? E é obrigatório ou um critério que dentro da Lei do Bem, dentro do projeto, para ser pleiteado esse benefício, se tenha uso da tecnologia ou a inovação independe da tecnologia? Durante a fase de pesquisa do meu novo produto, do meu elemento tecnologicamente inovador, é o que eu posso apropriar o meu benefício. A partir do momento que a minha pesquisa ela vira realidade, ela vira produto a ser vendido, ela para de inovar. Então, toda essa fase de pesquisa do elemento tecnologicamente novo que eu estou desenvolvendo, todos os gastos, com hora técnica de engenheiro, hora técnica de pesquisador, material de consumo para fazer um protótipo, para fazer testes, tudo isso entra como despesa. Então, para mim poder pleitear esse benefício. Né? E uma coisa que é bom nós deixar claro, que muita gente confunde. Por exemplo, placa solar é uma inovação, só que é uma inovação que já é realidade. Eu comprar uma placa solar e colocar na minha propriedade, isso não é lei do bem. A inovação é quem... Já existe. É quem fez a placa solar e errou enquanto podia errar, ali estaria a lei do bem, e não em quem comprou um produto pronto e colocou, por mais inovador que ele seja. E Nelson, aproveitando a tua fala, existem órgãos por onde passam a lei do bem, né? Quais são as diferenças entre eles? Certo, e isso é legal nós citarmos, né? Por causa que a gente acompanha muito no mercado. Por exemplo, nós temos 3 órgãos, tá? Que é a Receita Federal, o CARF e o jurídico. A Receita Federal é aquilo que é líquido e certo, ou seja, qualquer crédito que a Receita vá lá e aprove. Então, eu não vou ter risco algum com esse órgão. Aí depois nós temos o CARF. O que o CARF é? É um órgão administrativo, mas que tem ainda uma votação. Então, por mais que ele esteja favorável àquele ponto de crédito, amanhã ou depois ele pode não estar. Então, a Receita Federal, se eu tomo qualquer incentivo ou qualquer tipo de crédito que a Receita Federal não permita, mesmo que o CARF permita, se a Receita Federal chegar lá, eu vou autuar. E aí depois tu pode até discutir no CARF. E tem o órgão jurídico, que daí são teses que tu discute, e aí depois de ganho tu pode se aproveitar em caso de ganho. Então, é muito importante nós citarmos essa diferença, porque acontece muito de chegar a algum escritório e apontar um crédito que ele é administrativo CARF como administrativo Receita. Então, eu acho que essa diferença para o empresário é importante ele saber. Mas a lei do bem, Nelson, dentro da tua explicação, ela transita dentro da esfera Receita Federal. Receita Federal. É isso. Ela envolve 2 órgãos. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai avaliar se teu projeto ele tem incentivo ou não, e a Receita Federal, que é onde tu vai utilizar o benefício. Então, um órgão avalia e o outro é onde é que tu obtém a dedução. E o valor pleiteado, né, está dentro de um projeto apresentado. Esse valor, diante do governo, diante da Receita Federal, ele tem um teto, Brasil, ou todas as empresas que pleiteiam têm o acesso ao percentual? Não, como no início ali, ele varia de 20% a 34%. Então, no primeiro ano, vai ser sempre 20%. Eu agreguei novos pesquisadores ao meu projeto, eu aumentei minha folha de pesquisadores em 5%. Meu benefício já vai para 27%. Eu vou patentear meu produto, meu benefício vai a 34%. Então, eu cumprindo alguns requisitos ao longo da minha trajetória, eu vou aumentando a utilização do meu benefício. Então, ele não tem um teto, não tem um limite. É proporcional sempre ao quanto eu gasto sobre esse projeto. Né? Aproveitando, então, agora que a gente sabe que existe uma forma de aprovar, um caminho para aprovar, um órgão para a esfera correta, queria perguntar para a Thaís, como que a gente faz o aproveitamento desse crédito, Thaís? A gente pleiteia, ele é aprovado via esfera Receita, né? E ele vai ser aprovado dos 20% até os 34%, caso eu tenha a implementação de fato no produto final. E esse benefício, aonde eu aproveito? De que forma eu aproveito? Posso? Então, trazendo a questão da lei do bem,
o benefício eu aproveito uma declaração chamada ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Então, todo ano, quando eu vou entregar esse SPED para o governo, eu tenho que preencher uma ficha, um bloco específico, lançando os valores do benefício que eu tenho. Isso automaticamente, Ju, vai reduzir o meu imposto a pagar naquela competência. Então, mês a mês eu vou fazendo o cálculo do benefício, eu vou pagando menos imposto e no ano seguinte eu cumpro os requisitos, que é entregar o formulário para o Ministério e entregar o SPED para a Receita. Eu preciso de uma contabilidade inserida no contexto. Exatamente. Né? E aí, como Grupo Estúdio, eu também acho importante a gente citar um pouquinho de como é que a gente atua nessa a oportunidade de ensino, porque é uma novidade. Se ele não sabe nem que ele consegue pleitear, quem dirá o acompanhamento, né? Exato. Eu imagino que isso seja bastante sinistro para o empresário, até que seja feito a primeira, a segunda ou a terceira. Sim. Como é que a gente faz hoje, tá? Primeiro, a gente faz uma entrevista com o time de engenharia, o centro de P&D da empresa. Dependendo se ela já tem um centro de P&D, a gente faz com eles. Se eles não têm, a gente faz com o setor da engenharia, para verificar quais projetos hoje são incentiváveis. Que nem todo projeto vai ser incentivável, tem que cumprir os requisitos. Após isso, nós vamos fazer os cálculos mensais para a empresa aproveitar esse benefício, certo? Então ela já vai aproveitando de imediato após o cálculo. Depois nós preenchemos o formulário junto ao Ministério e acompanhamos até a aprovação final. Então eu vou desde o início, que é quantificar e verificar quais projetos são incentiváveis, calculo o benefício, entrego o formulário e acompanho até o final. Então, trajetória completa, né? Bom, antes de mais nada, obrigado, Juliana, pelo convite, obrigado ao grupo. Duas considerações que eu acho importante quando a gente fala em benefícios fiscais, pegando um gancho no que você falou no início e no que o Nelson complementou também. Quando a gente tem muitas vezes o empresário receoso em utilizar um benefício, seja por desconhecimento, né, seja por não saber a aplicabilidade, e nós estamos falando de um benefício que tem regramento legal, tem critérios claros, e muitas vezes esse mesmo empresário, e aqui nós todos no dia a dia lidamos com isso, está se aproveitando de créditos perigosos, né? Porque ele tem mais conhecimento. Viu na mídia, e créditos, como o Nelson falou, né, créditos judiciais muitas vezes, né? E se tratar de benefício fiscal, que é uma renúncia de receita, né, é o governo contribuindo efetivamente de uma maneira direta, também me chama para uma outra questão que os empresários que estão nos assistindo muitas vezes reclamam, né, da falta de retorno do tributo. E ali está uma oportunidade de o tributo não ser pago ao governo e ele não ver esse retorno, e sim na própria empresa dele essa renúncia significar retorno efetivo, né? Contribuição para a sociedade. Que é algo que a gente cobra naturalmente do governo em todos os outros processos. Exatamente. E nesse caso a gente vê explicitamente aplicado. Perfeito, né? Então como o Rafael falou também, né? É conhecimento, buscar profissionais como o Grupo Estúdio, né, que leva com qualidade, com informação, e realmente entender que isso é plenamente autorizado, plenamente aplicável dentro da empresa dele, diferente de muitas coisas que a gente vê no mercado, né? Muito bem apontado, muito bem apontado. É algo que a própria reforma tributária, falávamos anteontem, num painel bem importante que tivemos aqui, inclusive, mais uma vez, vocês estão convidados para olhar os nossos vídeos anteriores, que um assunto linka no outro, e vocês vão gostar de fazer esse link. Traz bastante raciocínio, e aqui a gente faz mais um link. Na reforma tributária, existe justamente esse raciocínio. Quando eu tenho o imposto simplificado, eu tenho também a condição de cobrar do governo ou acessar o governo para saber onde é que ele está investindo os tributos, os impostos, né? E é mais uma questão dentro da lei do bem que a gente pode ver aplicada de forma natural. Eu acho que seria interessante, de repente, se a gente pudesse esclarecer um pouquinho dos critérios, deixar mais evidente, deixar mais claro. Eu sei que o Rafael falou um pouco ali no início, mas eu percebo empresários receosos em perguntar se tem o direito, mas eles também estão despreparados, porque não tem uma governança, não tem um compliance, né? Aonde que tem aí um ponto importante para a gente alertar antes que ele queira se beneficiar da lei do bem? Bom, Ju, eu me apego muito ao projeto, tá? Eu estava falando no início ali, tem que ser algo novo. Eu acho que a principal característica
é tu criar um produto novo do zero, ou uma melhoria de processo. Então, como o Nelson falou ali do drone, citou o exemplo, se eu pego uma tecnologia de pronta do mercado e apenas aplico no meu negócio, não é inovação, tá? Inovação a gente encontra muito nas indústrias. Indústria de manufatura, indústria de transformação, indústria de metalúrgica, indústria de cosmético, indústria de calçado. Então, toda hora testando um produto novo. Pega uma indústria de calçado, está sempre testando uma palmilha nova, um formato novo, alguma tecnologia nova de ponta para amortecimento. Então, e ele não sabe a resposta ainda. Então, tudo isso é inovação. Pega uma indústria de cosmético, está toda hora testando um produto novo, uma cor nova, um elemento químico novo, mas ele não sabe nunca a resposta do que aquela mistura que ele vai fazer vai dar. Ele sabe que ele quer criar um produto novo, mas ele não sabe como fazer. E é isso que o empresário tem que ter em mente. Se ele sabe a resposta, não é inovação. Se ele quer criar algo novo que não sabe, é inovação. Tá? E ele tem que ter os requisitos legais, ele tem que ter lucro. Então, a gente conversou com diversos empresários, eles tinham inovação, mas em virtude da situação do país, eles estavam com prejuízo na sua operação. Então, eles não conseguiam aproveitar o benefício, né? Mas o que eu falo de principal é o risco do negócio, o risco do projeto dar errado. Essa é a principal parte que o empresário tem que discutir com o seu time de engenharia. Eu tenho algum projeto que nós estamos investindo e que a gente não sabe a resposta, tem um risco de dar errado, e risco de eu gastar 1, 2 milhões de reais e ter que rasgar o projeto, botar fora, isso é inovação. Então, esse é o principal requisito, é qualificar o projeto se ele é inovador ou não. E o regime de tributação? Lucro real, sempre lucro real. Sempre lucro real. E se quiser saber mais, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, no seu site, divulga o Guia da Lei do Bem. Ali também está bem explicado, quem quiser dar uma pesquisada, quais são os requisitos que o próprio MCTI considera para avaliar se um projeto ele é inovador ou não. Legal. Tem um outro assunto dentro da Lei do Bem que eu acho que chama atenção e de forma simplificada aqui a gente pode traduzir. Zona Franca. O que é? Por que é? Como funciona? Atende a todos? Nos ajuda com isso, Thaís. Eu posso ajudar com isso. Tá, então, agora sim. Posso ajudar com isso, Ju. Na verdade, a Zona Franca ela não tem correlação com a Lei do Bem, mas a Zona Franca é uma região muito beneficiada dentro do país. É uma região que tem muito incentivo fiscal. É uma região que é regulamentada pela SUFRAMA, é um órgão que, basicamente, as empresas não é somente chegar lá e se instalar, elas vão fazer o seu cadastro nesse órgão e fazer o projeto delas com relação ao que elas vão atuar naquela região. Elas podem adquirir benefícios de PIS/COFINS, benefícios de ICMS. As empresas naquela região atuam com muitas alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS, tem importação, que são isentas, então é uma região muito rica em questão de incentivos fiscais. E com relação às demais empresas do país, todas as empresas que vendem para aquela região, aquela venda não é tributada de PIS/COFINS. Por que isso? Porque entende-se, pela visão do governo, que desde a Constituição Federal a Zona Franca já existe, é querer fomentar aquela região. Então, que as empresas vendam para lá e que as empresas também se instalem lá. E por que na Zona Franca, Thaís? Justamente por isso, por ser uma região mais afastada, e o objetivo é enriquecer, ter o crescimento mesmo daquela região. Dentro da reforma tributária, existe um ponto específico sobre a Zona Franca? Tem. Inclusive, é um dos pontos que não vai ser alterado dentro da reforma tributária. Eu gosto de mencionar, quando a gente fala da Zona Franca, uma situação que aconteceu no ano passado, que teve muitas alterações de IPI. O governo federal foi lá, reduziu a 25%, 35% as alíquotas de IPI de todo o país. E o que aconteceu? Para a gente enxergar a força que tem a Zona Franca de Manaus hoje na nossa região, empresários e advogados tributaristas entraram com pedidos de inconstitucionalidade daquela redução daquele IPI. Por quê? Se outras empresas do país têm um benefício de uma redução de um tributo de IPI, para o país, a visão deles é que se a empresa tem um benefício de redução em São Paulo, por que ela vai querer se instalar na Zona Franca? Então, gerou um ato de constitucionalidade, inclusive foi um tema que foi para o Supremo Tribunal para ser julgado, e a solução que chegou-se é que produtos que
eram fabricados no restante do país, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, e esse produto também era fabricado na Zona Franca de Manaus, não poderia ser aplicada aquela redução. Então, a gente vê o quanto tem força realmente qualquer medida provisória ou legislação que caiba a todo o país, eles estão analisando para ver se impacta negativamente, né, o fomento daquela região. Eu tenho a sensação, quando a gente fala de Zona Franca, não sei vocês, e eu quero abrir para as perguntas, quero deixar aqui bem à vontade, eu levo o microfone até vocês. Inclusive, o pessoal que está no YouTube também, se quiserem perguntar, a gente abre a pergunta aqui no online. Mas eu tenho a sensação de que isso cabe e entra para grandes empresas, né? Que a gente está num patamar assim muito além daquilo que a gente vivencia no dia a dia, e o próprio empresário tem dúvidas sobre isso. É isso, Thaís? Quando a gente fala de Zona Franca? Na verdade, das demais empresas do país, eu acredito que as vendas que realizam para lá, eles até têm conhecimento. O que acontece às vezes é falha de sistema de não conseguir rastrear para onde que se está vendendo, para conseguir parametrizar aquela venda correta via sistema. Agora, as empresas que lá se situam, como tu precisa ter Compliance. Exatamente. A gente volta numa casa, né? No tabuleiro ali, no jogo corporativo, a gente volta mais uma vez no compliance, na governança, né? Enjo, e é legal também nós citarmos que, por exemplo, quando a gente faz uma revisão tributária, a gente analisa esses pontos. Porque normalmente não é... Muitas vezes a empresa conhece, que nem diz a Thaís, mas em algum produto, ou alguma venda, ou alguma coisa, por falha de nota, falha de chegar à nota certa, a contabilidade, por algum problema, aquela nota não foi reconhecido esse crédito. Então, é um dos pontos de crédito que nós apontamos. A contabilidade sabe que existe, só que muitas vezes há falhas de comunicação, então é apontado esse ponto. E aí, quando a gente tem o processo de recuperação tributária, ou até um mapa fiscal, né, uma organização tributária como um todo, eu consigo visualizar isso, né, Nelson? E corrigir a ponto de estar apto para estar numa Zona Franca. Correto? É esse o raciocínio? Também temos o planejamento tributário, que é onde a gente pode desenhar com que a empresa vá para lá ou se beneficie da Zona Franca, que daí é um outro produto. Mas muitas vezes o produto de PRT, que é apenas uma revisão, que a gente analisa item a item, para onde é vendido, para quem é vendido, como, quando, a gente pega alguns créditos que a gente pode voltar aos últimos 5 anos. Ele já aponta na recuperação. Já aponta. Mas essa análise da logística fiscal ela é bem interessante. O Grupo Estúdio tem a solução, né, de fazer essa análise, identificar uma boa localização para aquela empresa se instalar, porque realmente a Zona Franca, como eu comentei, tem o SUPFRAMA, que é um órgão que regulamenta, e as empresas lá registram os benefícios que elas vão acabar se apropriando. Então, tem muita alíquota, com alíquotas menores de PIS/COFINS, questão de importação. Então, tributariamente, é uma área praticamente livre de impostos ou com impostos muito baixos, e que, às vezes, na questão da logística, seria realmente melhor se instalar lá, obviamente avaliando seus clientes, né? Porque vai ter toda a mercadoria que vai circular depois no país. E a lei do bem é apenas um deles. E, Juliana, nessa linha também, aproveitando o gancho da Thaís, é sempre um cuidado quando você fala de logística fiscal. Ela mesma mencionou, né, julgamentos no Supremo sobre constitucionalidade de leis que concederam alguma determinada redução tributária a título de isenção, né, incentivadora. Nós temos que ter um cuidado sempre que existem regras para se instituir uma legislação concessiva de algum tipo de renúncia fiscal. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem a previsão expressa dos requisitos que o ente concedente tem que cumprir, não é? Previsão orçamentária daquela renúncia, né? Nós temos que ter na Lei de Diretrizes Orçamentárias daquele ente essa previsão para evitar muitas vezes, e isso uma boa assessoria entrega, né? Como a do grupo, nós temos sempre que ter o cuidado que essa lei não esteja sendo questionada, por exemplo, no Supremo. Aí você, em termos de ICMS, isso é mais perigoso, porque os estados costumam comumente criar normas de renúncia sem passar pelos trâmites, sem passar pelo CONFAS, sem passar pelos crivos. Então, você tem o risco que um outro estado entre com uma ação direta de inconstitucionalidade daquele benefício. Então,
é sempre importante ter uma assessoria no sentido de entender aquele benefício para entender esse viés também do questionamento judicial, né? Fugindo do risco. Através do CARF, Marcelo, eu tenho esse acesso, o CARF é uma das esferas. Isso. Eu tenho esse acesso a todos esses outros benefícios. Como é que isso funciona no link, a hora que eu olho todo? A gente tem, como o próprio Rafael trouxe aqui, né? No CARF, eu posso ter situações em que determinado enquadramento de um benefício tenha sido questionado pela Receita. Algum processo meu não foi aceito pela Receita. Aí eu chego até o CARF com essa discussão, não é? Ou seja, há um litígio no CARF. Quando o CARF decide favoravelmente ao contribuinte, há uma segurança plena dessa situação. Não é uma coisa já ganha, já adquirida. Não, é algo de pleito. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, de recursos federais. Então, é em esfera federal, deixando claro aqui para os que estão nos assistindo, não discute questões de ICMS, por exemplo, mas ele tem, sim, a capacidade de solidificar uma discussão, deixar ela pacificada ao contribuinte, para que o contribuinte saiba como se posicionar. E, para isso, inclusive, existem as soluções de consulta. É também uma ferramenta que a gente se utiliza muito no dia a dia para entender o que a Receita entende como aplicável para aquele caso, né? Para aquele específico. Parametriza. Né? Exatamente. Que a solução de consulta, vou tentar ser breve aqui, não é o objetivo, né? Mas a solução de consulta nada mais é que o contribuinte questionando a Receita, e aquele questionamento muitas vezes é um questionamento amplo que a Receita faz aquilo através da COSIT, que é a coordenação do sistema tributário, né? Faz uma publicação disso para tornar público. Esses dias, curioso, né? Eu tenho o costume de sempre ler, pelo menos uma vez por semana, todas as soluções de consulta novas, né? E aí eu estava vendo a do sushi para consumo dentro do... Quando o supermercado vende ele como refeição, né? Como é que eu enquadro ele como uma refeição? Vem com o talher, né? Com o hashi, vem com os temperos. Tem toda uma explicação de como até quanta pesagem, se salvo o melhor juízo, era 300 gramas, sabe? Toda uma especificação de como eu consigo enquadrar em um determinado NCM aquele item, né? É a Receita Senão te ele explicando. vira restaurante. Ele deixa de ser supermercado, ele vira restaurante. Exatamente. É a Receita te explicando como é que... E nem sempre essa explicação é favorável, né? Mas é a Receita deixando claro para o contribuinte como proceder em uma determinada situação. Enjo, e também é bom colocar que todos os benefícios falados até agora, eles não precisam ir para o CARF, tá? É tudo Receita Federal que nós estamos falando aqui. Exatamente. Até vai ter um benefício, a nossa ideia de falar de mais 2 incentivos, e um deles até está no CARF, a discussão e órgão judicial que nós vamos trazer, porque é um assunto do momento. Mas olha a vantagem de ter alguns benefícios. Por exemplo, um outro que nós íamos falar do incentivo fiscal, que é o Mais Leite Saudável, ele dá um benefício absurdo para quem produz queijo, iogurte, desde que compre leite de produtor de bacia leiteira. Porque teve algo, eu já vou explicar o benefício, mas eu vou explicar um caso que nos aconteceu, que foi curioso. Mato Grosso, se eu não me engano, lá para cima, o que aconteceu? Nós vimos um laticínios, onde produzia queijo e iogurte, e nós chegamos para ele, tem o benefício do Mais Leite Saudável. Nós fomos ver, eles usavam leite em pó, eles não usavam porque lá não tinha bacia leiteira, então aí não está dentro desse benefício. Mas para entender um pouquinho do benefício, o que ele é? Imagina o seguinte, tu compra 1 milhão de reais em leite. Desse 1 milhão de reais, tu pode já tomar um crédito presumido de 20%. Ou seja, sobre 200 mil reais eu posso me creditar 9,25. Se eu fizer um projeto, eu posso aumentar para 50% esse crédito. Então, vamos lá, comprei 1 milhão de... Projeto que você diz de lei do bem. Do leite mais saudável. Mais saudável. Esse é do leite mais saudável, não é do leite do bem. Mas por que eu passo de 25 para 50? De 20 para 50. 20 é algo que eu posso tomar. Está na lei lá que eu posso tomar um crédito presumido de 20%. Desde que ele tenha uso do leite produtor. Isso, desde que eu compre leite de uma bacia leiteira e que eu use esse leite para fazer queijo, iogurte, entre outras coisas. Sorvete não pode ser. Mas toda empresa de laticínio, então, tem que verificar se tem esse benefício à sua disposição. Isso, todos têm. Então, 20% eu não preciso fazer nada, eu posso tomar.
Agora, não, eu quero aumentar para 50%. O que eu preciso? Eu preciso de um projeto. E daí, olha o que muda. Daí, imagina, eu comprei R$1 milhão em leite. Sobre 500 mil, que é 50%, eu posso me creditar de 9,25. Vamos supor que seja 10% para facilitar o cálculo. Nós estamos falando de R$50 mil. O laticínios que está dentro desse benefício tem 50 mil a mais do que o que não está. E porque tem gente que sequer toma o crédito presumido e tem gente que toma o crédito presumido, que é 20%, e não toma Não faz o projeto completo. E daí, para ti estar dentro desse projeto, tem alguns detalhes. Do total do crédito que tu tomou, tu tem que gastar 5% dele em inovação para o produtor rural e treinamento. Para que isso? A ideia desse benefício do leite mais saudável é tornar o leite melhor para o consumidor final. Então, por isso que o governo incentiva. E falando de economia fiscal, naturalmente aí a gente puxa um olhar estratégico como serviços corporativos, né? A gente tem aí um benefício no preço final, né? A gente tem um benefício face à concorrência. Aí vem outras diversas questões que muitas vezes a gente vai analisar lá na frente, e de 20 para 50 é um salto, né? E, Ju, a gente tem pegando o que o Nelson estava falando sobre o programa de incentivo para empresas de laticínios, aí eu vou dar um exemplo. Você tem ainda o complemento de um possível benefício estadual. Nesse momento, eu estou atendendo um cliente de Rondônia, e muitas empresas até não conhecem, mas o estado de Rondônia tem um programa chamado Conder, e o Conder, dentro de um dos subprogramas dele, tem o ProLeite, que é um programa para ICMS. Ou seja, então uma empresa no estado de Rondônia pode ter um benefício no federal e no estadual. E lá no ProLeite, apenas por curiosidade para o pessoal, a empresa tem poucos requisitos a cumprir. É uma contribuição financeira que ela paga, de 0,7% do seu faturamento, né? Preencher um requisito de estar em dia com a sua arrecadação, né? Seus tributos federais, estaduais, municipais, e ela precisa ter dentro desse processo, não tem nada relacionado à inovação, nada do tipo. Ela tem um benefício do Estado de 75% a 85% de crédito presumido de ICMS. Né? Então veja como muitas vezes ainda pode-se, dentro desse estudo, ampliar os benefícios. Né? Posso complementar? Com relação ao programa que o Nelson trouxe de PIS/COFINS, além da questão tributária, é muito interessante, porque foi alguns anos atrás, que acho que a maioria se lembra dos casos que a gente teve do leite com mistura com ácido. Foi logo depois disso que foi instaurado esse programa, que é justamente para trazer a melhoria no leite que chega, né, a todos nós. Então, acho que além da questão tributária, ele tem um aspecto social também, o que torna ele mais relevante junto com a nossa questão que a gente está debatendo aqui. Compromisso social das empresas, dos empresários como um todo. Exato. Né? E, de alguma forma, a Lei do Bem ela traz esse compromisso também, né? Que é a inovação, que é a melhoria do produto, a melhoria do processo na entrega final. Né? Essa questão do leite, ela é complexa, porque a gente fala lá que a gente faz um TCC, basicamente. Porque a gente tem que montar todo o programa que vai ser executado com aquele produtor rural. Então, monta-se o arquivo, como vai fazer, quando vai fazer, quanto vai ser investido, que o Nelson comentou, e é um projeto protocolado no mapa. Quanto tempo dura um projeto desse tamanho? O projeto ele é um projeto para 36 meses. De conclusão ou para aplicação dele, Thaís? De conclusão. Conclusão. Em um mês o mapa, ele já protocolado o projeto no mapa, o cliente já pode fazer uso ele passa a fazer uso imediato do crédito no próximo mês. Exato. E através do acompanhamento ele tem 36 meses para frente para se beneficiar. O mapa ele tem 30 dias para aprovar aquele projeto, mas no momento que ele já foi protocolado ele já se fazer beneficia. Uso. Exato. E 30 dias é bem rapidinho e traz uma economia muito relevante. E é importante também que tem que ter o acompanhamento, porque se tu não estiver investindo aqueles 5%, tu pode cair fora do programa. Então, é muito importante, não é simplesmente, eu entrei no programa, eu vou ter 36 meses para frente. Eu tenho que ficar investindo esses 5%, comprovadamente, com treinamentos, com melhoria de sistema. Essa prestação de contas acontece
Mensalmente. Mensalmente, ou no máximo de 2 em 2 meses, tem que prestar contas lá para o mapa. Pega a assinatura do produtor rural, que deu um treinamento. Então, realmente é um projeto que a gente faz, um TCC, para que a empresa consiga fazer uso daquele benefício. Muito legal. Eu tenho uma outra questão aqui que eu acho que seria legal, eu vou passar para o Marcelo essa, que é sobre a subvenção para investimentos. Ju, eu queria poder ser mais completo na explicação, mas é difícil você acompanhar as mudanças quando toda semana tem uma novidade, né? Vamos tentar de uma forma breve situar o pessoal em como nós estamos hoje nessa questão das subvenções, não é? A gente teve recentemente um julgamento de um recurso repetitivo. Isso é uma pacificação da matéria dentro do STJ, né? Que é o tribunal hoje, em última instância, responsável por julgamento de questões envolvendo a legislação federal, né? O Supremo sempre cuidando de questões constitucionais, né? E a gente teve lá uma definição de que os critérios para a subvenção em ICMS trazer a redução de imposto de renda e contribuição social, por isso que eu disse, vou ser breve, né? O julgamento é bem complexo, se referia ao artigo 30 de uma lei, da 12974, de que a empresa teria, né, comprovando aqueles requisitos de que a subvenção estava sendo destinada para investimento, né, não para custeio, né, lei do bem, não teríamos esse problema. Qual foi a novidade da semana? Uma medida provisória, como o próprio Rafael mencionou, recentíssima, foi dia 30, salvo juízo, então foi agora, quinta-feira, uma medida provisória que vem e revoga o artigo de uma lei. Podemos questionar quem é da área jurídica, a medida provisória revogando artigos de lei, né? Enfim, né? Não é hoje o palco para isso, discutirmos formas de fazer as leis, né? e julgá-las, mas realmente temos um problema. A partir de janeiro de 2024, que é o efeito dessa MP, né? Feita pelo governo, lembrando que a MP é um ato administrativo que precisa ser transformado em lei, né? Enfim, ela tem um prazo aí para viger, né? Mas ela precisa ser transformada em lei para se perpetuar. E nós temos esse problema de que essa medida provisória, ela trouxe alguns requisitos agora mais formais para você ter acesso àquela determinada subvenção. Então, existe uma habilitação prévia, por exemplo, coisa que não existia anteriormente, né? Nelson, por favor. Eu só vou dar um passo atrás, Marcelo, claro, e vou explicar um pouquinho o que é essa subvenção, né? Que a subvenção, nós temos, por exemplo, alguns produtos que são isentos de ICMS dentro do Estado. Então, no momento que ele está isento de ICMS, vou tentar pegar um número aqui, nós temos R$1.000, aí eu tinha 18% de ICMS para pagar, daria R$180. Eu não pago esses R$180 porque é uma isenção que o Estado me dá. Só que o que é a subvenção? É nós pegar aqueles R$180 e ela abater do imposto de renda a pagar. Como é que eu pago o imposto de renda? Eu pago receita menos despesa. Então, aqueles R$180 acabam entrando depois como mais uma despesa. Então, isso que é a subvenção que nós estamos tratando aqui. É como se o Estado me dissesse assim, paralisa tudo, porque eu estou revisando um ponto e você não tem esse dinheiro para investir agora. Mais ou menos isso? Não, é que o Estado, o que acontece? Tem produtos, por exemplo, alguns da cesta básica, até alguma coisa assim, que o Estado não cobra o ICMS. Sim. Então, só que o que o contribuinte está dizendo? Só um pouquinho, se eu não pago ICMS, é um benefício que o Estado está me dando. Então, por mais que eu não tenha pago aquele ICMS lá, eu quero usar ele como uma despesa. Sim. Para eu abater do meu imposto de renda. Claro. Então, eu só para dar uma geral foi antes. Perfeito, Nelson. Às vezes a gente vai para esse tema e esquece de algumas coisas mais... o nosso público também tem gente que não é da área jurídica, então, às vezes a gente ultrapassa alguns conceitos, acho que bem relevante a colocação. O que me chamou a atenção, como eu estava mencionando, é essa nova forma de se analisar essa subvenção, que é essa habilitação prévia, algo que hoje já é corriqueiro na utilização de créditos tributários decorrentes de decisões judiciais, um formulário de habilitação, como nós mencionamos aqui, a lei do bem mesmo, né? Você tem alguns requisitos para cumprir e tudo mais, mas ela entra numa característica de créditos que o contribuinte toma, né? Ele toma a atitude, ele declara... Usufrui. Ele usufrui.
Agora nós estamos falando de uma habilitação prévia e que te dirá ou não sobre aquela subvenção, né? Então, ainda é um tema bem, como eu disse, bem quente, né? Nós não sabemos como as coisas vão avançar, porque medida provisória pode ser revogada a qualquer momento, né? Então... E o CARF? Hoje, nessa circunstância onde você citou. Você veja, como eu disse que a coisa é difícil, você teve um julgamento do STJ se baseando num artigo de lei, para criar um fundamento. Aí vem o governo e revoga aquele artigo. Então, se você me perguntar, a decisão hoje fica prejudicada, né? Porque ela está se baseando numa lei que hoje não, é um artigo de lei que não existe mais a partir de 2024, deixando claro, né? Hoje ainda temos estamos em agosto, setembro já, então já hoje ainda existe. Hoje ainda existe, né? Então, mas você veja como essas questões vão acabar chegando em CARF, porque esse critério agora ficou na mão do governo decidir se aquela subvenção se aplica ou não, para o critério, né, de... Não tem mais aquela discussão de investimento, custeio. A subvenção criada pelo Estado, ela tem que ter, né, cumprimento dos requisitos conforme a medida provisória, aí você está elegível a se aproveitar dos benefícios, né? E, na verdade, são órgãos supremos que, em determinações, a gente tem que seguir. Não tem o que fazer, né? Então, seja em última análise... ou não. Em última análise, né, aos órgãos administrativos vão acabar lidando, porque, de novo, nós temos uma discricionariedade na mão do governo, né? Ou seja, como a gente tem N exemplos, insumos, por exemplo, né? A gente tem uma discussão que, no final do dia, vai acabar no CARF. Se eu entendo que aquele custo gera, né, possibilidade de ser enquadrado como insumo, no final do dia, pode ser que ele vá terminar administrativamente sendo discutido, de novo, a discricionariedade causando litígio, né? Esse é um problema. Eu tenho uma curiosidade que, para mim, pega forte, de repente, o pessoal que está aqui também provavelmente pense sobre isso. Qual que é a visão da Receita Federal sobre o tema? Sobre lei do bem? Né? E uma outra questão, eu acho que a gente pode até falar um pouco junto aí, é a própria questão tributária agora, a reforma que vem aí. A gente já tem alguma coisa sentida? Como que a Receita se posiciona? Qual é a visão exposta? E o que a gente tem para um futuro próximo nesse sentido? O que a Receita Federal ela tem dito que não está... Todas as decisões que saíram ainda tem coisas que não estão explicadas. Então não está bem detalhado como vai ser. Aí tem até um caso que é falado, é o seguinte: imagina uma cadeia, tá? Onde nós temos uma indústria, uma distribuidora e um comércio. Então, no momento que o Estado está dando benefício, vamos supor que seja um benefício de 18%, ele não está de fato dando 18% em cada cadeia. Porque o ICMS, tu tem o crédito e o passivo. Ele está dando os 18% sobre a diferença, ou seja, sobre o produto final. E no momento que tu usa uma base, quando é uma isenção de 18% para bater sempre os 18% do valor do produto lá do lucro total, eu estou dando quase 18% de cada parte da cadeia. Então, isso é uma coisa que a Receita Federal está dizendo que não está claro para ela, que tem mais coisas a serem divulgadas. Só complementando, acho que a gente, separando em 3 tópicos aqui. Lei do bem e leite mais saudável são administrativo, tá? Subvenção, como o Marcelo abordou, ainda é uma série de requisitos. Depois que saiu a decisão do STJ, a Receita notificou cerca de 5 mil empresas para fazer a regularização da subvenção, senão ela ia multar. Elas estavam inadequadas dentro do benefício concedido anteriormente. A Receita entendeu que elas anteriormente. estavam inadequadas. A Receita entendeu, tá? 5 mil empresas. Isso, 5 mil empresas para ou tu te regulariza ou eu vou te multar. E se eu te multar, tu vai ter que fazer sua defesa administrativa. É isso. Tá? Então, o entendimento da Receita é muito restrito para a subvenção. O que a gente tem que entender, empresários têm que entender? Nós estamos não entrando em polêmica, mas num sistema tributário hoje que visa mais arrecadação para cumprir metas fiscais. Ao invés de eu reduzir gastos da máquina pública, não, eu vou cortar benefícios para aumentar minha arrecadação de impostos. E a subvenção é uma das metas do governo. Ou aumentar o critério para tirar algumas do utilizar a critério. subvenção para aumentar minha arrecadação. Então, isso é um fato. Nós estamos no momento mais arrecadador. Então, e a Receita hoje ela vai trabalhar com o sistema mais arrecadatório para a subvenção.
Então, se a empresa não respeitar todos os requisitos. Então, temos que ter cuidado quando a gente vai usar um benefício que é discutível, porque se eu for utilizar um benefício hoje que possa ser discutido, eu tenho que estar ciente, fazer uma provisão, uma possível multa, estar ciente de todos os riscos. Então, lei do bem, mapa, zona franca, administrativo 100% pode usar. Subvenção, depende. Daí a gente tem que analisar todos os requisitos previstos em lei. Marcelo vai ter que trazer para nós a resposta desse case. Hein, Rafa? Isso é nesse ponto que o Rafael trouxe, Ju, as notificações que as empresas receberam, isso é importante deixar claro como uma boa assessoria faz diferença. As notificações são extremamente genéricas, ou seja, se você teve a utilização da subvenção, a Receita notificou. É meio intimidatório, né? A notificação ela seria cômico se não fosse trágico, porque ela coloca uma indecisão na cabeça do empresário. É uma notificação. Se você está irregular, regularize antes de sofrer uma autuação, enfim. Aí aquela velha história, né? Quem é o culpado aí se acuse. Aí fica todo mundo se olhando, né? Então, assim, é um processo, na minha visão, acho que de terrorismo que se faz, sabe, muitas vezes com o empresário, porque a gente vê o conteúdo das notificações muitas vezes e é um padrão genérico, copiado, e que leva a entender que você está errado, mas não é. Se vocês... A gente teve no Simples Nacional as empresas que fizeram restituição de PIS e COFINS em produtos monofásicos. A Receita descobriu uma fraude em Minas Gerais, e em Minas Gerais se notificou todas as empresas que tinham feito restituição daquele tipo. E a notificação não fala você fez errado, ela fala se estiver errado, regularize. Aí todos os empresários ligando para nós. Nossa, minha empresa está errada. Não está errada, mas fique tranquilo, não vai acontecer nada com a sua empresa, né? A Receita está notificando todas, para dar a chance de quem fez errado ainda, né? Tem o lado bom disso, né? Que dá a chance, mas é um terrorismo, né? Claro. Hein, Ju, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que a gente recebe bastante de dúvida de empresários, possíveis clientes, a respeito de conceito. A gente está falando aqui de alguns casos onde a gente enquadra numa zona verde, alguns casos onde a gente enquadra numa zona amarela e zona vermelha. Num PRT hoje padrão que a gente executa dentro da Estúdio Fiscal, a lei de subvenção, ela entraria dentro de qual zona? E vocês conseguiram esclarecer para a gente o que seriam essas zonas, para quem está nos ouvindo conseguir entender com mais clareza? A gente não trouxe o conceito zona verde aqui explicitamente, mas é algo que a gente usa muitas vezes em conversas e tal. Hoje aqui, até na feira, tive a oportunidade de conversar com alguns empresários e eles ficam com dúvida. Eu acho que é legal a gente... Porque está dentro do tema, só que é... Pode ir, Rafa. Então eu vou iniciar a resposta, os colegas complementam. Hoje o Zona Verde é o 100% pacificado pela Receita. Então o que está previsto em lei e não tem discussão. O amarelo é aquilo que os contribuintes têm um entendimento diferente e que quando vão para os tribunais acabam ganhando o que elas solicitam. Então tem decisões favoráveis e tem decisões desfavoráveis. E o vermelho é o que em sua grande maioria é tudo desfavorável. Exemplo, tomar crédito de publicidade e propaganda, ponto vermelho, não pode, não tem ganho. Subvenção, muitas empresas ganharam, outras não, amarelo. Amarelo é tudo aquilo que a Receita não aceita, mas que tu vai para um tribunal e tem uma discussão, tu tem um ganho. Lembrando que o Tribunal do CARF ele é composto por pessoas pró-contribuinte e pró-governo. Então, que entra numa discussão sobre determinado tema. Então, isso também a gente tem que estar ciente. E hoje, na revisão tributária, nós, Estúdio Fiscal, apresentamos apenas o verde. Aquilo que é líquido certo e que o contribuinte não tem nenhum risco de aproveitar. Onde toda a base também de recuperação também está prevista em lei. Então não tem nenhum empecilho assim, no aproveitamento. Né? É importante citar, por causa que na revisão tributária aí nós apontamos realmente, é só o verde o que é líquido e certo. Só que muitas vezes o empresário, o que acontece? Ele não está conseguindo pegar dinheiro no banco a uma taxa de juros adequada. Então, nesse caso, a gente conseguindo apontar o que ele tem de amarelo, vermelho, é uma decisão do empresário. Nós mostramos o que as empresas estão fazendo no mercado e se ele quiser correr o risco, sabendo do risco, porque não vai estar dentro do contrato, por causa que é uma outra coisa, nós simplesmente estamos mostrando ao empresário para ele tomar a decisão que ele acha melhor. Então, estrategicamente, a gente ainda vai ter casos onde pode ser interessante para o empresário apostar numa tomada de crédito numa zona amarela ou vermelha.
Muitas vezes, imagina assim, o empresário está mal de crédito, ou o empresário está precisando de dinheiro para ontem, o que ele vai fazer? Daqui a pouco vale a pena ele arriscar e pegar esse valor. Em caso do fisco não concordar, ele vai ter que pagar uma multa de 75% mais uma atualização pela Selic. Então, mas é uma decisão do empresário, e o que nós deixamos muito claro, o que nós prezamos é deixar isso bem transparente para ele, que é a pior coisa que tenta tomar a decisão sem ter todas as informações. Eu tinha um questionamento também, eu acho que vai ser principalmente para o Marcelo, mas para todos. E o principal é que eu queria a opinião de vocês, né? Nesse caso não é nenhuma resposta específica, mas a opinião que vocês veem. A gente tratou muito sobre reforma tributária, né? Vocês falaram hoje sobre reforma, mas também falaram muito sobre ICMS. E o texto ele traz diversas questões que acabam tirando a autonomia dos estados com relação ao ICMS. E isso acaba sendo um pouco preocupante para aqueles estados em que a gente tem um pouco menos de infraestrutura para que a gente possa levar as empresas para lá. Em contrapartida, o texto ele também traz alguns incentivos por parte da União que visam corrigir esse problema, né? E a minha pergunta seria, vocês acham que a União ela tem essa capacidade de intervir nesse sentido e conseguir suprir essa demanda para os estados que têm um pouco menos de infraestrutura e que, consequentemente, vão perder a sua autonomia na aplicação dos seus incentivos, na aplicação do seu próprio ICMS? Bom, vou tentar... É difícil falar, como o Rafael referiu antes até, né? Nós temos uma reforma tributária que ela vai depender de regulamentação ainda, né? O que passou, né? E nós temos que deixar claro também, né, pessoal? A reforma não está aprovada ainda, né? Nós temos ainda um trâmite legislativo que pode alterar textos. Então, trabalhando no texto de hoje, que é o que você está trabalhando, né? A gente tem que sempre pensar que a União ela é muito boa fiscalizadora e arrecadadora nos tributos dela. Os estados, dependendo do estado, são bons ou são ruins, né? Tem estados que a gente lida aqui no dia a dia que deixam muitas vezes prescrever determinadas situações, ou seja, prescrição é um negócio complicado, que é o estado deixando pelo tempo de cobrar um crédito tributário do contribuinte, que é receita, né? Ou seja, todos nós sendo prejudicados, né? Como contribuintes, né? Então, a gente vê na reforma tributária um objetivo, acho que você fez a leitura correta, um objetivo de centralização mais na União, mas a regulamentação vai nos dizer por quê. Se você pegar, há pouquíssimo tempo foi criado aquele comitê para desburocratizar o sistema tributário. É um comitê formal que foi criado, que vai ter participação de alguns órgãos federais e dos estados também, para desburocratizar o sistema, né? Ou seja, acabar com obrigações acessórias, enfim. Só foi criado o comitê, a gente nem sabe o que ele vai fazer, né? Mas, enfim, a gente percebe que há um interesse pela reforma de desburocratização e centralização, ou seja, na hora que você centraliza o ICMS, por exemplo, e deixa a União responsável por isso, a União costuma ser uma melhor cobradora, né? Mas naqueles estados em que o Estado é mais ativo, eu vejo que vai ter um prejuízo, porque o Estado vai abrir mão de fiscalização e vai ficar refém apenas da receita que o próprio União. Mas, de novo, nós temos que cuidar com a regulamentação como vai ficar. Que eu mencionei esse comitê, que o próprio comitê disse que tem lá um parágrafo que deixou aberto para o Estado manter alguma obrigação dele, ou seja, tá tudo conosco, mas dependendo do caso, vou deixar com você, sabe? Então, eu acho que a reforma vai ter, sim, esse viés centralizador que você percebeu, e eu vejo isso como ruim na maior parte dos casos. Não me agrada a União centralizando tudo e distribuindo, como a gente vê que o Brasil não é muito bom nesse critério da distribuição. Veja-se o critério da distribuição, por exemplo, do FPM, né? Do Fundo de Participação dos Municípios. E, Marcelo, mas deixa eu aproveitar aqui a dobradinha e fazer uma outra pergunta. Será que essa centralização ela não visa muito também acabar com essa guerra fiscal que a gente tem entre estados hoje? E se tu puder nos explicar um pouquinho mais a respeito da guerra fiscal que a gente vê entre os estados? Certo. Sim, né? De novo, eu não vejo a reforma como somente lado negativo, né? Eu acho que buscar reduzir burocracia, buscar aumentar a efetividade de arrecadação é positivo, né? Mas o negativo é que todo mundo tem visto aí, né, os cálculos que estão se fazendo, que o setor de serviços, por exemplo, vai ser extremamente prejudicado. A arrecadação, a tributação em cima desses setores vai aumentar sobremaneira, né, do jeito que hoje está se projetando que vai ficar, né? Então,
em termos de guerra fiscal, sim, ela resolveria um problema. Porque hoje a gente tem essa coxa de retalhos aí envolvendo legislações estaduais lutando entre si, né? Nós temos aí, agora, há pouco tempo, né, o próprio julgamento do DIFAL, né, que manteve como constitucional o diferencial de alíquota. Então, a gente vai acabar esse tipo de guerra fiscal em termos de redução de alíquota para competir com outro estado, né? A Thaís trouxe aqui, de repente, programas regionais de desenvolvimento são mais efetivos do que se permitir uma guerra fiscal. Se reduz a tributação de uma região norte, por exemplo, né, para que as empresas vão para lá para desenvolver isso. A minha tese de mestrado é em cima disso, inclusive, viu? Defendendo esses incentivos fiscais regionalizados de desenvolvimento para áreas de pobreza grande, como algumas regiões do norte e do nordeste do Brasil, por exemplo, né? Então, sim, eu acho que a guerra fiscal ela fica bem mitigada com o formato que se pretende fazer com essa centralização. Muito bom, pessoal. Nós temos uma discussão mais ampla do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de lei do bem, a gente está preparando aqui os empresários a usufruir de inúmeros benefícios, e quando a gente fala de lei do bem, a gente abre toda uma cartela aí de oportunidades, né? Visto um cenário que vem, sim, com muitas mudanças, mas a gente percebe que muita coisa, apesar da discussão aqui ser tributário, ser fiscal, a gente tem outros quesitos por trás que traz desenvolvimento e crescimento, né? Sem dúvida nenhuma. Algum comentário mais? Algo que precise ser dito? Não, na verdade, isso com relação a tudo que a gente conversou agora, né? O Rafael comentou o programa do leite mais saudável, o programa da lei do bem, são questões já na esfera administrativa. E a questão da subvenção é só deixar um ponto de atenção, né, para os empresários acompanharem essas discussões que vão ainda continuar acontecendo. Por quê? Porque, com certeza, é um ponto que vai impactar muito os cofres públicos. Por isso que a Receita está muito em cima e está criando cenários, dizendo para os contribuintes que eles não podem aplicar aquele ponto. Então, acho bem relevante essa situação por conta disso, né? Que a Receita está bem em cima e não está deixando passar nada. O Ju, só falava um último tópico da lei do bem, só para demonstrar a importância. Uma das empresas listadas na Bolsa, que é a Hypera Pharma, faz medicamentos, segundo trimestre de 2023, ela teve uma economia de quase 11 milhões de reais de impostos utilizando a lei do bem. Porque como ela é uma farmacêutica, ela investe cerca de 150 milhões de reais por trimestre em inovação. E ela conseguiu reduzir sua carga tributária em 10 milhões. Então, para tu ver se as grandes fazem, por que aquela empresa que fatura 50, 60 milhões, que investe em inovação, não vai fazer? Então, fica a observação. Aproveitando esse teu comentário, eu, como empresário, eu posso pleitear a lei do bem a qualquer momento e quantas forem? A qualquer momento e quantos projetos tu tiver. Muito bom. Muito bom para fechar, né, gente? Temos expectativas boas aí pela frente, né? Ju, eu como sou convidado, né, e não sou da casa, como você falou, né, a gente nunca deixa de ser, né? Segue sendo, né? Quero só agradecer, viu, o convite, tá perto do Nelsis, né, do Rafael, da Thaís, pessoas que lá atrás, aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, saiu quando eu entrei no grupo, né? Já alguns, acho que o Rafael estava bem no início, né, Rafael? 2013, eu sou de 2012, acho que no grupo, 2011, não lembro agora, mas o Rafael, lembro que entrou bem novinho mesmo, né? Então, o Nelsis também, né? Sempre trabalhando junto aí e fui um dos que vim para São Paulo com o grupo também, né? Então, sempre para mim é muito prazeroso, muito gostoso estar perto de vocês sempre, né? E agradecer mesmo aí a todos que participaram e o convite. Obrigado. Nós é que agradecemos a tua presença, Marcelo, e para nós é de casa, né? Dificuldade nenhuma em trocar essa pauta, esse tema, pelo contrário, só agrega, né? Obrigada a todos vocês. Bom, agora faltou só eu, vou ter que falar um pouquinho então, né? Então, agradecer a todos que tiveram presente aí conosco. E fica para o empresário, às vezes o empresário está com alguma dúvida, fica à vontade de entrar em contato, que nós não saímos cobrando nada, primeiro a gente entende como é que está o cliente, normalmente a gente faz o diagnóstico para ver se é viável, e a partir daí nós queremos deixar o empresário
ciente e confortável com a decisão de fechar um contrato conosco ou não. Muito bom, pessoal. Quero agradecer a vocês, agradecer o pessoal que participou aqui conosco, ao vivo, presencial, e o pessoal também do YouTube, do canal. E, Rafael, obrigada, Nelsis, Marcelo, Thaís, mais uma vez pela contribuição imensa com essa pauta tão importante que foi a Lei do Bem. Obrigada, pessoal, nos acompanhe. Hoje temos mais, daqui a pouquinho às 18 horas, mais uma pauta aqui para nós.